Descobri que meu noivo era um golpista. Fingiu os pais e tentou me roubar antes do casamento. O som do meu celular vibrou sobre a mesa do escritório, interrompendo o desenho técnico que eu finalizava. Era sexta-feira, 19h, e o prédio comercial no centro de Sorocaba já estava quase vazio. Peguei o aparelho e vi uma notificação do aplicativo de namoro que havia baixado 3 semanas atrás. Numa dessas noites de tédio em que você questiona todas as suas escolhas. Te vida. Eduardo curtiu seu perfil. Suspirei. Aos 29 anos eu já tinha passado por relacionamentos que prometiam muito e entregavam pouco. O último tinha sido com um colega da faculdade de arquitetura que, depois de 2 anos juntos, decidiu que precisava se encontrar viajando pela Europa. Sozinho, obviamente. Abri o perfil dele. Moreno, olhos castanhos, sorriso que irradiava confiança. Na primeira foto, estava numa praça que eu não reconheci, usando uma camisa social azul que realçava seus íruas ombros largos. As outras mostravam momentos casuais. Um churrasco com amigos, uma paisagem de montanha, ele lendo um livro num café. Nada muito elaborado, nada que gritasse golpista, se é que golpistas têm uma cara específica. Oi, Suelen, vi que você é arquiteta. Que coincidência. Eu sempre admirei pessoas que criam espaços. Deve ser incrível materializar sonhos no papel. A mensagem tinha chegado 5 minutos depois que ele curtiu meu perfil. Pontos para a rapidez, pensei. E pelo menos ele não tinha começado com um oi, gata, ou algum emoji duvidoso. Olhei pela janela do meu escritório. As luzes da cidade começavam a se acender, e eu podia ver o movimento dos carros na Avenida General Carneiro. Minha vida em Sorocaba era previsível. Trabalho, academia, alguns encontros com as amigas no fim de semana e as visitas ocasionais aos meus pais em Itu. Uma rotina segura, organizada, mas que ultimamente me deixava com uma sensação estranha de que algo estava faltando. Obrigada pelo elogio. E você, trabalha com o quê? Digitei de volta, curiosa apesar da minha tendência a ser cautelosa. A resposta veio rapidamente. Consultoria financeira. Ajudo pequenas empresas a organizarem suas finanças. Estou aqui, em São Paulo há uns 2 anos. Vim de Curitiba depois de uns problemas com sociedade que não deram certo. Às vezes a vida nos força a recomeçar, né? Havia algo na maneira como ele escrevia que me chamou a atenção. Não era apenas a gramática correta ou a forma educada. Era uma vulnerabilidade sutil, como se ele estivesse compartilhando algo pessoal sem forçar intimidade. Isso me tocou de uma forma que eu não esperava. Entendo perfeitamente. Recomeços. Podem ser assustadores, mas também libertadores. Respondi, lembrando da minha própria mudança para Sorocaba depois da faculdade. O que começou como uma troca de mensagens corteses, rapidamente evoluiu para uma conversa fluida. Eduardo tinha essa habilidade rara de fazer perguntas interessantes e realmente escutar, ou pelo menos dar a impressão de que escutava. Ele queria saber sobre meus projetos, sobre como eu havia escolhido a arquitetura, sobre minha família. Tenho que confessar algo, ele escreveu depois de 1 hora de conversa. Não costumo usar muito esses aplicativos. Uma amiga meio que me obrigou a tentar. Disse que eu precisava parar de me esconder atrás do trabalho e conhecer pessoas novas. Ri sozinha no escritório vazio. Sua amiga e minha irmã deviam se conhecer. Foi ela quem baixou esse aplicativo no meu celular e disse que se eu não saísse da minha zona de conforto, ia acabar virando uma eremita. Bem, pelo visto nossas irmãs sabem de alguma coisa que a gente não sabia. Ele respondeu, seguido de um emoji sorrindo. Guardei os materiais de trabalho, peguei minha bolsa e caminhei até o estacionamento, ainda digitando. Era estranho como a conversa fluía naturalmente, sem os momentos constrangedores que geralmente marcavam os primeiros contatos em aplicativos de namoro. No caminho para casa, parei no semáforo da rua Comendador Hermelino Matarazzo e olhei meu reflexo no vidro, lateral do carro. Cabelos castanhos presos num coque meio desarrumado, óculos de grau que eu sempre esquecia de trocar pela lente de contato, blusa social que já mostrava os sinais de um dia longo de trabalho. Não era exatamente a versão mais glamurosa de
mim mesma, mas tinha algo reconfortante na honestidade daquele momento. Que tal marcarmos um café amanhã? A mensagem de Eduardo apareceu na tela assim que cheguei em casa. Conheço um lugar bem tranquilo na Vila Olímpia. Ou se preferir algo mais perto de você, posso ir até Sorocaba. A oferta de vir até a minha cidade me surpreendeu. A maioria dos caras que eu conhecia online sempre esperava que eu me deslocasse até São Paulo. Era um gesto pequeno, mas que mostrava consideração. A Vila Olímpia está ótimo. Preciso resolver umas coisas em São Paulo mesmo. Menti. Não precisava resolver nada, mas tinha curiosidade genuína de conhecê-lo pessoalmente. Enquanto preparava um chá de camomila na cozinha do meu apartamento, senti uma mistura de ansiedade e expectativa que não experimentava há meses. Talvez fosse apenas a novidade. Ou talvez fosse algo mais. Eduardo parecia diferente dos outros. Mais maduro, mais substancial. Olhei pela janela da sala, vendo as luzes dos outros prédios residenciais. Minha vida estava prestes a tomar uma direção que eu ainda não conseguia prever. Se soubesse o que me esperava, teria deletado aquele aplicativo naquele mesmo instante. Mas naquele momento, tudo o que sentia era a emoção silenciosa de uma nova possibilidade se abrindo diante de mim. O café na Vila Olímpia foi apenas o começo. Eduardo chegou 15 minutos adiantado, me esperando com um buquê pequeno de lírios brancos, minha flor favorita, detalhe que eu havia mencionado casualmente durante nossa conversa online. Estava ainda mais bonito pessoalmente, com um perfume sutil e um jeito de olhar diretamente nos meus olhos quando falava. Não costumo levar flores no primeiro encontro, ele disse, com um sorriso meio tímido. Mas você mencionou que adora lírios e pensei, por que não arriscar? Aquele gesto derreteu qualquer resistência que eu ainda pudesse ter. Durante as 3 horas que passamos conversando, Eduardo demonstrou um interesse genuíno por tudo o que eu dizia. Quando contei sobre o projeto de um centro comunitário que estava desenvolvendo em Sorocaba, ele fez perguntas específicas sobre sustentabilidade e acessibilidade. Quando mencionei minha dificuldade em equilibrar vida pessoal e profissional, ele assentiu com uma compreensão que parecia vir de experiência própria. Também passo por isso, disse mexendo no café já frio. Depois que me separei dos meus ex-sócios em Curitiba, meio que me joguei no trabalho para esquecer os problemas. Às vezes é mais fácil se esconder nas planilhas do que lidar com as emoções, né? Havia uma melancolia em sua voz que me fez querer consolá-lo. Eduardo tinha essa habilidade de se mostrar forte, mas com feridas visíveis o suficiente para despertar meu instinto protetor. 3 semanas depois, ele praticamente morava no meu apartamento. Não foi uma mudança oficial. Suas roupas continuavam em uma mala de viagem que ele deixava no closet do meu quarto, e ele ainda falava sobre seu apartamento na zona oeste de São Paulo. Mas Eduardo dormia na minha cama toda noite, usava meu chuveiro toda manhã, e sua escova de dentes havia encontrado um lugar permanente ao lado da minha na bancada do banheiro. Você não se incomoda com minha presença constante? Perguntou uma manhã, enquanto preparava café na minha cozinha como se fosse a coisa mais natural do mundo. Pelo contrário, respondi. E era verdade. Pela primeira vez em anos, meu apartamento parecia um lar de fato. Não apenas um lugar onde eu dormia entre um dia de trabalho e outro. Eduardo tinha uma forma natural de se inserir na minha rotina. Quando eu chegava cansada do escritório, ele já havia preparado o jantar. Quando eu esquecia de pagar uma conta, ele gentilmente me lembrava. Quando meu computador travou no meio de um projeto importante, ele apareceu com um técnico de confiança no dia seguinte. Deixa eu ajudar você com essas finanças, sugeriu, numa quinta-feira, enquanto eu separava boletos e extratos na mesa da sala. Trabalho com isso, lembra? Posso organizar tudo num sistema bem mais eficiente. Hesitei por um momento. Sempre cuidei das minhas próprias contas. Era uma questão de independência. Mas Eduardo falava com tanta segurança. E eu realmente odiava a parte burocrática da vida adulta. Talvez você possa me dar umas dicas. Concordei, passando-lhe alguns extratos bancários. Foi assim que ele começou a conhecer cada detalhe da minha vida financeira. Salário, investimentos, economia, dívidas,
Eduardo absorvia tudo com uma eficiência que, na época, eu interpretei como dedicação e carinho. Você tem uma estabilidade impressionante para alguém da nossa idade, comentou, analisando meus investimentos. Mas poderia estar rendendo muito mais. Que tal abrirmos uma conta conjunta? Posso aplicar parte do seu dinheiro em fundos que conheço bem. A sugestão me deixou desconfortável, mas Eduardo foi persuasivo. Explicou como funciona a economia, de escala nos investimentos, mencionou contatos no mercado financeiro que eu não tinha acesso, pintou um futuro onde nosso dinheiro trabalharia melhor para nós dois. É só uma estratégia financeira, disse, beijando minha testa. Não é como se estivéssemos casando amanhã. Embora ele pausou sorrindo. A ideia não seja de todo ruim. Meu coração acelerou. Era muito cedo para falar de casamento, mas a forma como ele mencionou o assunto, casual, mas carinhosa, me fez imaginar possibilidades. Uma semana depois, saímos do banco com uma conta conjunta aberta. Naquela noite, enquanto Eduardo dormia, ao meu lado, fiquei olhando o teto do quarto, sentindo uma mistura estranha de felicidade e ansiedade. Tudo estava acontecendo muito rápido, mas ao mesmo tempo parecia natural. Eduardo se encaixava na minha vida como uma peça de quebra-cabeça, que eu nem sabia que estava faltando. Se soubesse que estava entregando as chaves do meu próprio cofre para um estranho, talvez tivesse prestado mais atenção aos pequenos detalhes que meu subconsciente já começava a registrar, como ele desviava o assunto sempre que eu perguntava, sobre sua família, ou como seu telefone estava sempre virado para baixo quando tocava. Mas naquele momento, eu estava apaixonada demais para ver os sinais vermelhos que começavam a piscar bem na minha frente. 3 meses depois que Eduardo entrou na minha vida, comecei a notar as inconsistências. Pequenas coisas que sozinhas não significavam nada, mas que juntas formavam um padrão estranho que meu cérebro de arquiteta, treinado para perceber quando uma estrutura não se encaixa perfeitamente, não conseguia ignorar. Eduardo, me conta mais sobre seus pais. Perguntei numa tarde de domingo, enquanto preparávamos um almoço tardio na minha cozinha. Era uma pergunta inocente, mas que eu já havia feito outras vezes sem receber uma resposta completa. Ele pausou. No meio do movimento, a faca na mão, olhando o tomate como se fosse a coisa mais interessante do mundo. Ah, meus pais! Suspirou, com aquela melancolia que eu já conhecia bem. São pessoas simples, sabe? Meu pai trabalhou a vida toda numa metalúrgica em Curitiba. Minha mãe sempre foi do lar. Depois que me mudei pra cá, a gente se fala pouco. Eles são meio tradicionais demais para entender meu trabalho. Mas eles sabem sobre mim? Insisti, sentindo uma pontada de insegurança. Claro que sabem, ele disse rapidamente, se virando para me beijar na testa. Falo de você direto. Eles estão ansiosos para te conhecer, só que... Bem, a situação financeira deles não permite muitas viagens. Era sempre assim. Eduardo tinha uma resposta para tudo, mas as respostas nunca eram muito específicas. Nomes, datas, detalhes concretos. Tudo isso ficava sempre no vago. 2 semanas depois, ele chegou em casa com o rosto carregado de preocupação. Suelen, preciso te contar uma coisa, disse, sentando pesadamente no sofá. Meus pais estão internados. Meu coração disparou. O quê? Como assim internados? O que aconteceu? Meu pai teve um infarto e minha mãe, com o estresse todo, teve uma crise de pressão alta. Estão no hospital evangélico, em Curitiba. Sua voz tremia genuinamente. Eu não sei o que fazer. Queria ir para lá, mas não posso deixar. Meus clientes na mão agora. Passei o braço ao redor dele, sentindo uma mistura de compaixão e frustração. Eduardo, claro que você tem que ir. Seus clientes vão entender. Não posso. Tem uns projetos muito importantes rolando. Além do mais, eles estão estáveis agora. Os médicos disseram que o pior já passou. Algo na forma como ele falou me incomodou. Era muito ensaiado. Mas afastei esse pensamento. Quem era eu para julgar como alguém lidava com uma crise familiar? Então, pelo menos me deixe ajudar financeiramente. Ofereci.
Se precisarem de algum exame particular, alguma medicação. Eduardo me olhou com uma gratidão tão intensa que me fez esquecer momentaneamente das minhas dúvidas. Um mês depois, veio a surpresa. Suelen, tenho uma notícia incrível. Eduardo chegou em casa radiante. Meus pais vão conseguir vir para São Paulo no fim de semana que vem. Eles se recuperaram muito bem e querem muito te conhecer. Fiquei genuinamente empolgada. Finalmente conheceria a família do homem, que eu estava começando a amar de verdade. O jantar foi marcado num restaurante em Campinas, meio termo entre São Paulo e Curitiba. Eduardo escolheu um lugar aconchegante, com mesas reservadas que davam privacidade para conversas familiares. Quando vi o casal se aproximando da nossa mesa, senti imediatamente que algo estava errado. O homem, que seria o pai de Eduardo, era magro, cabelos grisalhos, usando uma camisa social barata, mas bem passada. A mulher, supostamente sua mãe, usava um vestido simples e um nervosismo no olhar que não combinava com a alegria de conhecer a nora. Pai, mãe, essa é a Suelen, Eduardo disse. E houve uma pausa estranha antes que eles reagissem. Ah, sim, Suelen, o homem disse, alto demais. O Eduardo fala tanto de você. Você é mais bonita ainda do que ele descreveu. Sorri, mas algo continuava me incomodando. Eles mal se olhavam. Durante toda a refeição, pareciam mais interessados em conversar comigo do que entre si. E havia algo nas respostas deles, muito genéricas, como se estivessem seguindo um roteiro. Eduardo sempre foi um menino muito dedicado, a mulher disse, mexendo nervosamente o guardanapo. Desde pequeno, sempre foi muito inteligente com números. É verdade, concordou o homem. Muito inteligente. A gente tem muito orgulho dele. Eram frases vazias, do tipo que qualquer pessoa diria sobre qualquer filho. Nada específico, nenhuma memória particular, nenhuma história engraçada da infância. O que mais me chamou a atenção foi a forma como Eduardo os tratava. Não havia familiaridade real, carinho genuíno, aquelas pequenas provocações que existem entre pais e filhos. Era tudo muito polido. No caminho de volta para casa, tentei compartilhar minha impressão com Eduardo. Seus pais são muito simpáticos. Comecei cuidadosamente. Mas eles pareciam meio nervosos, não? Ah, eles são assim mesmo. Ele respondeu rapidamente. Gente simples. Não estão acostumados com restaurante chique. Ficaram intimidados. Fazia sentido, mas meu instinto continuava me alertando que algo não se encaixava. Naquela noite, enquanto Eduardo dormia, fiquei acordada pensando em detalhes que não conseguia explicar. Por que eles se chamavam de senhor e senhora entre si? Por que a mãe dele não sabia que Eduardo detestava cebola? Algo que qualquer mãe saberia. Por que nenhum dos dois tinha o mesmo gesto de mexer o cabelo que Eduardo fazia quando estava nervoso? Eram suspeitas pequenas, talvez infundadas. Mas pela primeira vez desde que o conheci, comecei a me perguntar se realmente conhecia o homem que dormia ao meu lado. A inquietação não me deixou dormir direito por 3 noites seguidas. Na quarta manhã, enquanto Eduardo tomava banho, peguei meu laptop e fiz algo que jamais imaginei que faria. Comecei a investigar o homem que dividia a cama comigo. Comecei pelos nomes que os pais dele haviam mencionado durante o jantar. Dona Dio, Maria Santos e seu José Santos, nomes genéricos demais para serem verdade. Digitei no Google, adicionei Curitiba, atores, qualquer palavra-chave que pudesse me levar a alguma pista. Foi quando encontrei. Na terceira página de resultados, um link para um site de serviços de teatro e eventos. Encenações personalizadas, para ocasiões especiais. Meu estômago se contraiu quando vi as fotos dos artistas disponíveis. Lá estavam eles, o casal que havia jantado conosco, sorrindo profissionalmente para a câmera. Dona Maria se chamava, na verdade, Cleusa Rodrigues. Seu José era Antônio Silva. Atores de eventos corporativos e sociais, especializados em representar familiares em situações que requerem discrição.
Minhas mãos tremiam enquanto eu salvava as capturas de tela. Senti como se o chão tivesse desaparecido debaixo dos meus pés. Se os pais eram falsos, o que mais na vida de Eduardo era mentira? Passei o resto da manhã cavando mais fundo. Pesquisei Eduardo Santos Curitiba, em todas as variações possíveis. Nada. Tentei Eduardo Consultor Financeiro São Paulo. Nada que batesse com a pessoa que eu conhecia. Foi quando me lembrei do nome que aparecia ocasionalmente nos e-mails, que ele recebia, Ricardo de Moura. Digitei Ricardo de Moura no Google e meu mundo desabou. A primeira notícia que apareceu era de um jornal de Londrina. Homem é preso por aplicar golpe do falso namorado em empresária. A foto do criminoso era inconfundível. Era Eduardo. Ou melhor, era Ricardo de Moura, 31 anos, com passagens por estelionato em 3 cidades diferentes. Li a matéria com o coração batendo tão forte que tive medo de desmaiar. Ricardo usava a mesma estratégia em todas as cidades. Aplicativos de namoro, mulheres independentes financeiramente, relacionamento rápido, infiltração nas finanças das vítimas. Última vítima, uma empresária de Belo Horizonte, havia perdido seu apartamento depois que ele transferiu todo o dinheiro dela para contas fantasmas. Continuei pesquisando, obcecada. Encontrei mais 2 mulheres que haviam sido vítimas do mesmo golpe, todas com perfis parecidos com o meu, profissionais bem-sucedidas, solteiras, entre 25 e 35 anos. Foi quando lembrei de verificar minha conta bancária. Acessei o internet banking com as mãos tremendo tanto que errei a senha 2 vezes. Quando finalmente consegui entrar, vi o que estava esperando e temendo ao mesmo tempo. Tinha havido uma tentativa de transferência de R$ 38.500 para uma conta em nome de Ricardo de Moura. A transferência não havia sido concluída porque ultrapassava meu limite diário, mas a tentativa estava lá, registrada com data e hora. Ontem, às 14h30, exatamente o horário em que eu estava em reunião e Eduardo estava trabalhando no meu apartamento. Senti náusea. Durante meses, eu havia dividido minha cama, minha casa, minha vida com um criminoso. Pior, eu havia entregado voluntariamente acesso às minhas finanças para alguém que estava literalmente roubando de mim. O som do chuveiro, parando, me trouxe de volta à realidade. Eduardo estava terminando o banho e em poucos minutos estaria no quarto comigo. Rapidamente fechei o laptop e fingi estar mexendo no celular. "Bom dia, amor", ele disse, saindo do banheiro com a toalha na cintura, beijando meu rosto como se fosse a coisa mais natural do mundo. "Já está acordada há muito tempo?" "Não muito", menti, forçando um sorriso. "Só estava checando uns e-mails do trabalho." Observei seu rosto enquanto ele se vestia. Como pude ser tão cega? Os sinais estavam todos lá. A forma como ele nunca falava especificamente sobre o passado, como sempre desviava assuntos sobre família, como apareceu na minha vida sem referências reais. "Vou sair um pouco hoje", disse, ajustando a gravata. "Tenho uma reunião com um cliente novo. Devo voltar só no final da tarde." "Tudo bem", respondi, aliviada por ter tempo para pensar. Assim que ele saiu, liguei para minha irmã Carla. "Carla, preciso de você. É urgente." "Suelen, o que aconteceu? Você está bem?" "Não posso explicar por telefone. Você pode vir até aqui? E você ainda tem contato com aquela advogada, a doutora Fernanda?" "Tenho, sim. Suelen, você está me assustando. Preciso de ajuda legal. E você conhece algum policial de confiança?" Houve uma pausa do outro lado da linha. "Conheço, sim. O Carlos, que trabalha no civil." "Suelen, me conta o que está acontecendo." "O Eduardo, ele não é quem eu pensava que era. Na verdade, nem Eduardo ele é. Passei a tarde toda reunindo evidências, salvando documentos, organizando as provas. A cada descoberta, sentia uma mistura de raiva, humilhação e uma determinação fria que eu não conhecia em mim mesma. Eduardo havia escolhido a mulher errada para enganar. Eu não seria apenas mais uma vítima na lista dele. Seria a última. A frieza que tomou conta de mim nos dias seguintes me surpreendeu.
Era como se uma versão completamente nova de mim mesma tivesse emergido, calculista, paciente, implacável. Durante 3 dias, fingi que nada havia mudado. Sorri para Eduardo, cozinhei para ele, dormi ao seu lado como se meu mundo não tivesse desabado. Você está diferente, ele comentou na terça-feira, observando-me enquanto eu preparava café. Mas, tranquila. Só estou bem, respondi beijando seu rosto. Feliz por termos encontrado um ao outro. Se soubesse o que estava por vir, talvez tivesse fugido naquele exato momento. Carla havia trazido a doutora Fernanda no domingo, e juntas elaboramos um plano. Carlos, o policial civil, seria acionado no momento certo. Mas primeiro, eu precisava de mais evidências concretas. Suelen, que tal a gente fazer uma viagem no fim de semana? Eduardo sugeriu na quarta-feira, abraçando-me por trás enquanto eu lavava a louça. Conheço um hotel em Campos do Jordão. Podemos relaxar, esquecer o trabalho. Adoraria, menti, sentindo suas mãos nas minhas costas e reprimindo a vontade de me afastar. Mas não posso deixar o projeto do centro comunitário agora. Está numa fase muito crítica. A decepção no rosto dele foi genuína. Provavelmente estava planejando algum golpe final durante a viagem. Na quinta-feira, fingi que precisava sair mais cedo do escritório para resolver questões burocráticas. Em vez disso, fui ao banco com a doutora Fernanda e bloqueei todos os acessos de Eduardo às minhas contas. Solicitamos também um relatório completo de todas as movimentações dos últimos meses. Tem certeza de que quer ir até o final? A advogada me perguntou enquanto saíamos do banco. Poderia apenas expulsá-lo de casa e seguir com sua vida. Não, respondi, com uma determinação que me surpreendeu. Ele vai fazer isso com outras mulheres. Alguém precisa pará-lo. Voltei para casa com uma cópia das chaves que havia mandado fazer secretamente. Se Eduardo tentasse fugir, eu estaria preparada. Na sexta-feira de manhã, coloquei meu plano em ação. Amor, preciso sair um pouco hoje, disse beijando sua testa. Vou resolver umas questões do trabalho e passo no shopping. Volto só à noite. Tudo bem. Eu também tenho uns compromissos hoje. Aposto que tinha. Saí de casa às 9 da manhã e dirigi até um café na Zona Sul, onde fiquei esperando. Às 10h30, Carlos me ligou. Suelen, você estava certa. Seu namorado não saiu para trabalhar. Está num hotel na Bela Vista, com outra mulher. Meu estômago se revirou, mas não de tristeza, de raiva pura. Uma empresária de Campinas, Carlos continuou. Loira, uns 35 anos, dirigindo uma BMW. Pelos nossos registros, ela registrou um boletim de ocorrência há 2 meses sobre movimentações suspeitas na conta dela. A segunda vítima. Enquanto Eduardo me usava, estava simultaneamente enganando outra mulher. Pode ir até lá? Perguntei. Já estou a caminho. Você tem certeza? Absoluta. Dirigi até o hotel, mas fiquei estacionada do outro lado da rua. Não queria perder o espetáculo. Às 14h15, vi Carlos e 2 outros policiais entrando no lobby do hotel. 15 minutos depois, eles saíram com Eduardo algemado. Mesmo de longe, pude ver a expressão de choque total no rosto dele. Procurava com os olhos, provavelmente tentando entender como havia sido descoberto. Uma mulher loira, a outra vítima, saía atrás deles, claramente confusa e assustada. Eduardo foi colocado na viatura sem cerimônia. No último segundo, antes de entrarem no carro, nossos olhares se cruzaram. Mesmo à distância, vi o momento exato em que ele entendeu tudo. A expressão de choque se transformou em algo próximo, ao respeito, ou talvez fosse medo. Peguei meu celular e enviei uma mensagem para ele, sabendo que só veria quando tivesse direito à ligação. Eduardo, ou melhor, Ricardo. Espero que tenha gostado do hotel. Foi pago com o meu dinheiro que você tentou roubar. Próxima vez, escolha melhor suas vítimas. Beijos, Suelen. 2 meses depois, Ricardo de Moura foi condenado a 4 anos de prisão por estelionato, falsidade ideológica e tentativa de furto qualificado. A empresária de Campinas e eu
prestamos depoimento. Outras 2 vítimas de cidades diferentes apareceram depois da repercussão do caso. Tive que lidar com alguns olhares de pena, com alguns comentários maldosos sobre como uma mulher inteligente como eu havia caído num golpe tão óbvio. Mas não me importei. Sabia que havia feito a coisa certa. Mudei as fechaduras do apartamento. Comprei um sistema de segurança novo e voltei à minha rotina. Só que agora era diferente. Não era mais a Suelen que precisava desesperadamente de alguém para se sentir completa. Era a Suelen que havia olhado o perigo nos olhos e havia vencido. 6 meses depois, deletei o aplicativo de namoro. Não por medo, mas porque finalmente havia aprendido a diferença entre estar sozinha e estar bem comigo mesma. E dessa diferença, ninguém mais tiraria de mim. Fim. Obrigada por assistir até o final. Você gostou da história? Deixe um comentário, quero saber o que você achou. Não se esqueça de deixar seu like e se inscrever agora para receber mais relatos emocionantes que você não vai querer perder. Ative o sino para ser notificado sempre que um novo vídeo for lançado. Vejo você na próxima história. Muito obrigada.